Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao episódio 2 do Frutificando Histórias, um projeto aqui do Catarse, Sala de Casa, onde a gente correlaciona o evangelho com a cultura pop. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. Inclusive, a gente quer deixar um agradecimento muito especial para vocês que estão apoiando esse projeto, estão consumindo o podcast, estão comentando a opinião de vocês. Tem sido muito gostoso ler e ver essa interação de vocês com esse nosso projeto. Isso mesmo. Então, por favor, interajam mais, comentem mais. E, cara, isso aqui tá bom demais. A gente vai falar de uma obra que a gente tem um carinho muito grande. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre Avatar, a Lenda de Aang. Foi um desenho lançado lá em 2005 no canal da Nickelodeon. Para ser mais específico, ele é do dia 21 de fevereiro de 2005. Está quase aí batendo seus 20 anos. O produtor do desenho é o Brian, aí me pegou, hein? É o Konietzko. E o escritor é o Michael Dante Di Martino. Hoje a gente vai falar especificamente do episódio 5 da terceira temporada. O nome dele é A Praia e a gente vai acompanhar um personagem muito amado no final da série, mas muito odiado no começo da série, que é o Zuko. O Zuko. E assim, pessoal, sempre esse disclaimer, tá? Esse nosso bate-papo é recheadíssimo de spoiler, tá? Mas como a gente vai falar sobre uma série, então a gente vai precisar contextualizar um pouquinho onde nós estamos, quando a gente falar do episódio em si, o que o evangelho tem a ver com ele, a gente obviamente vai poupar vocês de alguns detalhes que rolou aí nessas duas temporadas anteriores, né? Então, por favor, fica o convite de vocês assistirem Avatar a Lenda de Aang. É com certeza o nosso desenho favorito, né? Sim, isso é. É excelente, gente, assim, é um desenho de 2005 com uma animação esplêndida, Nossa, com... verdade. Cara, eles têm uma... Meu Deus do céu, uma inclusão muito bacana no Sim. desenho, sabe, sem ser forçada. Meu, assim, dado o momento, um dos combatentes é um menino que é cadeirante, né? Um menino que é cadeirante descendo o sarrafo na Nação do Fogo, sabe? Uma das protagonistas é uma garota cega, né? Sim. Então, assim, é um desenho excelente, com ótimas lições. Bom, como ele falou, a gente vai seguir o Zuko, né? E quem que é o Zuko? O Zuko é um rapaz, né, que se vê tendo que perseguir o Avatar. Então, pra gente entender esses conceitos, vamos dar alguns passinhos para trás. No universo de Avatar, a Lenda de Aang, existem 4 nações: a nação da terra, a nação do fogo, da água e do ar. E cada uma dessas nações controlam um elemento, né? E existe um rapazinho que nasce, né, de tempos em tempos, né, uma mocinha, chamado Avatar, né? E esse Avatar, ele tem o poder de dominar, de controlar os 4 elementos, né? E o papel dele é trazer paz e equilíbrio, tanto entre os homens, bem como no mundo espiritual. E aí o Avatar, um belo dia, sumiu, né? O Avatar, ele vai encarnando ali de geração em geração, e aquele rapazinho que encarnou o Avatar desapareceu. E quando isso aconteceu, o equilíbrio, né, se viu ali ameaçado, e aí, como dizia a Katara, a Nação do Fogo atacou. Né? É verdade. Ela fala isso na introdução. E aí agora o mundo se vê mergulhado em 100 anos de guerra, né? E aí nós temos o jovem Zuko. O jovem Zuko, ele é filho do Senhor do Fogo, Ozai, né? O cara que comanda ali a Nação do Fogo. Eles estavam ali tratando coisas militares, até que o Zuko, ele afronta um militar ali, né? Ali na sala de guerra, que queria colocar pessoas da Nação do Fogo em perigo para fazer um ataque contra uma das outras nações. O Zuko intervém, fala como isso é errado, e aí ele é chamado para um Ignikai. Olha, lembrei do nome. Toma! O fã de Avatar aí na sua cara. Ele é chamado para um Ignikai, né? Só que o Zuko e o Ignikai é uma luta, né, ali entre dobradores de fogo, né? Lembrando que dobrador é sinônimo de dominador, né, nessa obra. Só que aí o Zuko, ele tem uma péssima surpresa. Quem iria enfrentá-lo é o próprio pai, né? E o pai do Zuko naquela luta, ele marca o rosto do filho, né, com uma queimadura horrível, e dá pro Zuko uma missão de honra. Fala: olha, você está desonrado, você está deserdado até que você volte com o Avatar, né? Então ele dá uma missão impossível pro Zuko, pois o Avatar estará perdido, né? Então o Zuko sai nessa missão, e esse é o arco da personagem. Bom, vamos lá. 2 temporadas maravilhosas se passam, e o Zuko corre atrás do Avatar, e o Avatar corre do Zuko, e os amigos do Avatar defendem o Avatar do Zuko, e o Zuko pega aliado pra pegar o Avatar. E ali eles se veem num impasse, né? Onde o Zuko, ele trai o tio dele, que é meio que
faz bem o papel do Espírito Santo na vida do Zuko, né? De aconselhamento, de guiá-lo pro caminho do bem, né? E o Zuko trai esse tio, ele ataca o time Avatar, né? Aparentemente matando o Aang. E ali ele é trazido de volta, né? Pro pai dele. E lá o Zuko se vê então com tudo que ele sempre sonhou, né? E a gente inicia o episódio A Praia, né? Onde o Zuko, a irmã dele, a Azula, a namorada dele, a Mai, e a Tailin. Isso. Aliás, Meilin. Não é Tailin, é Meilin. E a Meilin... Não, é Tailin, tá certo. Mei é a outra. Ah, é verdade. É Mai, Tailin, Azula e Zuko. Eles vão ter o famoso episódio na praia, né? Que ali os personagens vão descansar, vão ter um tempo fora ali das intercorrências da série, né? E a Elo vai falar um pouquinho como esse episódio começa pra gente. A gente vê eles indo pra essa ilha que é chamada de Ilha Ember, que é uma ilha onde eles tinham uma casa e costumavam frequentar quando eles eram crianças, né? E aí, indo pra lá, eles não estão tipo, vamos tirar férias. O pai dele, na verdade, vai resolver questões militares e queria fazer tudo sozinho, lá na... Vou chamar de castelo, né? Mas lá na casa dele de Senhor do Fogo. E aí ele manda todo mundo pra essa ilha. E o Zuko está muito bravo e ele já começa, não... A gente tá tirando umas férias forçadas, porque não fazer nada é perda de tempo. A gente não tinha que estar aqui. E aí eles chegam e são recebidos por duas senhoras que falam que essa ilha ela é um lugar mágico que ajuda a entender os outros e a si mesmos. E é curioso porque, como o Lô falou, eles passaram a infância nessa ilha. Então, né, o que era pra ser uma coisa muito saudosa, né, de alegria ali pra eles voltarem e reverem memórias, a gente vê que a galera tá bem bolada de estar voltando, né? Sim, exatamente. E a partir daí a gente vai começar a analisar como eles vão lidar com essa ilha. Dentro disso, a gente também vai ver o paralelo que o time Avatar também está ali curtindo seu momentinho de férias, um momento gostoso. E durou 5 minutos. Exatamente. Não tem 1 minuto de paz. Pro herói. E brincadeiras à parte, eu acho que a grande coisa que nos chama a atenção é que, por exemplo, o Aang ele tá brincando e aí ele entra numa parte lá que é pra imitar um tobogã, né? É meio que umas pedras, tem água e tudo mais. E você fica, Aang, por que você tá fazendo isso? Se colocando em perigo. Porque o Avatar tem várias marcas no corpo, que só o Avatar tem. Então, assim, eles sabiam quem era. Se alguém visse, ia saber que era o Avatar. E falam, né, pra ele tomar cuidado, pra ele não se colocar em perigo. E ele vai brincar. Aí, a princípio, você fica, nossa, que raiva, meu. Porque ele não presta atenção. Só que a gente precisa lembrar que o Aang é um menino de 12 anos. Imagina, tipo, o peso que é você ser um menino de 12 anos pra salvar o mundo. Você não pode brincar, você não pode fazer nada. Você precisa ser uma pessoa séria. Mas ele é uma criança. E o Aang, ele mostra ao longo da série isso. Gente, o humor de Avatar, a Lenda de Aang, é simplesmente maravilhoso, né? Tem um momento ali que a Toph, que é a menina cega, ela fala assim, Aang, se cobre. E já é a piada pronta, né? Porque a menina cega, porque pro cara se trocar. Como é que tá vendo as roupas dele? Mas ok, a piada já veio pronta. Mas aí ele fala, eu tô coberto, eu tô de sunga. E ele fala muito natural, tipo, ele não pensa, não dá pra ver que ele pensou assim, nossa, vou tirar uma com a cara dela. Ele realmente pensou, tipo, não, gente, mas eu tô de sunga, tá tudo bem. Ele não para e pensa como um adulto, isso é muito bacana. Aí a gente acaba voltando pro Zuko, e uma coisa que a gente vê nesse personagem é que ele tem um arco meio emo gótico, né? Tá todo mundo na praia, todo mundo feliz ali, sol e tudo mais, e ele com aquela franja bem anos 2000, bem gótico. Mas, ó, eu vou passar um pano pra ele, porque dado o momento, ele tenta ser fofo com a namorada dele, a Mai. Ele leva uma concha pra ela e a Mai se mostra muito amargurada e fala, pra que eu quero isso daqui? Ele fala, meu Deus, que menina gosta, né? Ela dá um corte nele, depois leva um sorvete pra ela e o sorvete cai no colo dela. É verdade. Então, coitado, ele tem motivo pra ser meio depressivo. E aí, eles estão nesse momento da praia, e é quando a Azula vê o pessoal jogando vôlei, e ela decide que ela e a time dela, né, o irmão e as duas amigas, vão ser os próximos a jogar. E é muito engraçado, porque quando a Azula chama a galera pra jogar vôlei, ela chama muito com o arquétipo de guerra mesmo, né? Sim. A Azula, ela é uma das antagonistas da série, talvez uma das principais, junto com o Ozai, o pai dela. E a Azula junta a galera, fala, vamos destruir eles, vamos acabar com eles, né? Quando a Azula vence ali a partida de vôlei, ela fala, vocês nunca vão levantar das cinzas da vergonha que vocês estão sentindo por terem perdido. Então a Azula é bem caricata no sentido de, cara, a vida dela é mal
e fazer mal pros outros, né? Tanto que é muito engraçado no mau sentido, né? Quando ela chega na praia, a primeira coisa que ela faz é chutar um castelo de areia das crianças que tá brincando, coitadas. Exatamente. E você vê que ela tem essa visão de guerra, até porque o ponto que ela chamou, reuniu o grupinho dela pra falar a menina, toda vez que ela vai chutar a bola, ela manca com uma das pernas que pode indicar uma lesão antiga que faz com que ela faça, tipo, meu Deus, ela um faz vôlei, ela faz uma análise tática da menina. Exatamente. Isso é muito bacana. Bom, quando eles terminam a partida de vôlei, aparecem 2 Mauricinhos ali da Nação do Fogo e convidam eles pra dar um rolê, pra fazer uma tal da HP dos anos 2000, né? A tal Nossa, da é verdade. House Party. Bom, eles chegam na festa, né? E a gente vê que a Azula, principalmente, é muito deslocada disso, né? Conforme a Tailin, ela é sempre rodeada de garotos, né? E como os garotos sempre veneram ela. Né, dado momento, a Tailin se vê ali cercada de rapazes, ela dá lá um jiu-jitsu nele e sai fora. E aí ela vai reclamar com a Azula, né? Como 2 amigas ali, como 2 garotas. E aí a Azula já solta o verbo, fala, olha, os meninos só ficam em cima de você porque você é fácil. E aí a Tailin começa a chorar. E a Azula, né, é a primeira dos 4 ali a abrir o coração pra eles. E é muito curioso porque a Azula, ela fala que ela... Aliás, a Tailin diz pra Azula que os meninos só não ficam em cima dela porque ela não ri das piadas deles, que ela não faz os garotos se sentirem grandes, né? Vou colocar dessa forma, né? E aí, na cena seguinte, a Azula chama um desses rapazes ali pra varanda da festa e dá umas piadas mó idiota dele, né? Depois elogia o tamanho dos braços dele e ele tem uma cena de um beijo, né? Onde a Azula beija ali aquele rapaz. Cara, e na hora veio uma das passagens de uma das epístolas de Pedro, onde Pedro vai dizer que a beleza das mulheres não tá nas suas tranças, não tá nos seus ornamentos, né? Mas sim está no temor e no amor que elas têm ao Senhor. E isso é muito engraçado, pessoal, é que... Peraí que a gente tem uma professora de história aqui, deixa eu ver se a pro de história vai me chancelar o que eu vou falar. Mas é muito curioso porque a forma que Pedro coloca ali da aparência das mulheres na época são suas tranças, são seus ornamentos. E hoje em dia, por mais que trança é algo muito bonito, aqui no Brasil pelo menos não é padrão de beleza. Toda pessoa que tem uma trança é bonita. Não necessariamente. Né? Mas naquela época ali era um padrão de beleza muito forte. É curioso que na Idade Média o padrão de beleza era completamente diferente de hoje. Sim. Né? O padrão de beleza na Idade Média eram mulheres, vamos lá, segura na cadeira, eram mulheres calvas, eram mulheres extremamente gordas e mulheres extremamente brancas, né? Se a gente vê como destoa de hoje em dia, que são mulheres de cabelão, bronzeadas, né? E o tal do corpão violão, né? E pô, Gerson, por que esse era o padrão de beleza da época média? Ora, brancas, porque quer dizer que elas não ficavam no sol, né? Elas não ficavam ali trabalhando, né? A gente tem que lembrar que a beleza naquela época ela era muito ligada com questão monetária, né? Hoje em dia acaba sendo um pouquinho também. Né, calvas eu admito que eu não vou dever pra vocês, mas é curioso que até nos livros de história do ensino médio a gente vê quando tem os desenhos da época, eram sempre mulheres com aqueles cabelos mega puxado, né, aquele rabo de cavalo. É isso que eu ia falar, era questão de penteado e vestimenta, sabe? Porque a pessoa que ela trabalha, ela acaba tipo prendendo... Pensa no PixLT, você prende o cabelo normal e pronto, acabou. Mas o ornamento da cabeça realeza, acaba né? puxando, sabe? Sim, Ficando muito pra sim, trás. sim. Aí, às vezes a pessoa nem era por si calva, mas como puxa pra trás, dá a impressão Dá a impressão de que a testa é maior, eu falo sabe? calva por causa disso, porque parece só as mulheres calvas. E a questão do peso era justamente que a pessoa tinha comida o ano todo, né? A gente tem que lembrar que ali, você planta, você come, você não planta, você morre. Né? Então, quando a pessoa ela tinha fartura o ano todo, né? Isso era representado a partir dessa forma. E isso é muito curioso, porque a gente pega esse princípio do texto que Pedro nos expõe, cara, e aplica independente da era que a gente tá. Independente do padrão de beleza, seja ter o corpo mais gordinho ou não, seja ter o cabelo volumoso ou não. Pro Senhor, a verdadeira beleza feminina, ela habita num coração que o ama e que o obedece. Né? Então, eu acho que essa é a primeira reflexão bacana que a gente consegue tirar dessa obra. É claro, meu coração despedaçado, que é a Azula, uma piriguete, né? Só eu pegando o cara lá da festa, fiquei
Admito que eu fiquei triste. Mas eu acho que é só uma questão de que ela queria passar pela mesma coisa que os outros passavam. A Azula meio que ela não aceita que pessoas passem por coisas que ela não vai passar. Então ela não aceitou que a amiga dela ia ter namorado e ela não, por exemplo. E aí ela acaba voltando até por um problema que foi o que a gente já falou aqui. Que depois que ela beija o cara, ele fica tipo todo, nossa, você é incrível, você é linda. E aí ela vai e faz 2 fogos azuis sair da mão dela e a gente vai virar o casal mais poderoso. E o cara, tipo, vai embora, ele vaza dali, sabe? Com base nisso. E aí, naquilo que ele volta pra festa, eles estão passando lá, né, tendo esse momento. É importante falar que lá na Ilha Amber, eles não sabiam que o Zuko e a Azula eram filhos do Senhor do Fogo. Porque isso, no resto da Nação do Fogo, gera pra eles um status muito grande. Então, assim, ninguém vai bater de frente com os filhos do Senhor do Fogo. Ninguém vai se achar melhor que os filhos do Senhor do Fogo. Só que lá na Ilha Amber, eles não sabiam disso. Então, eles trataram o Zuko e a Azula como se eles fossem muito normezinhos, sabe? Tanto que o Zuko até ele arruma briga nessa festa porque ele tá com muitos ciúmes da namorada dele, né? Tanto que ela até reclama disso, a Maya. Ela fala, meu, você tá explodindo por tudo, né? E até essa questão do Zuko explodir por tudo volta muito forte nesse episódio, né? Porque depois de eles serem expulsos da festa, depois do Zuko brigar, o Zuko, ele meio que termina com a namorada dele ali, né? Ou melhor, ela termina com ele. E ele vai até onde a família dele morava naquela ilha, né? Onde Sim. eles passavam efetivamente os dias, né? Meio que a casa de veraneio deles, vou colocar dessa forma. E, cara, obviamente eu lembrei o texto de Apocalipse, que a palavra de Deus vai dizer que, olha, lembra de onde você caiu, né? É muito curioso, pessoal, e, meu, é aquela coisa, né? É a arte imitando a vida imitando a arte, que a gente tem qualquer aperto na vida, que a gente começa a se lembrar do passado, né? A gente começa a fazer essa retrospectiva, né? A gente tá agora no finalzinho de janeiro, né? O ano novo, querendo ou não, né? Não passou tem muito tempo, e é inclusive uma época muito reflexiva, né? Onde a gente fala, cara, eu tô no caminho certo, né, trazendo isso para nós cristãos, né? Poxa, será que eu tenho me empenhado em se parecer com o meu Cristo, se parecer com o meu amado? Então o Zuko ele começa a pensar no pai dele, cara, e como destoava a relação que ele tinha com o pai dele com o que ela tem hoje. Ele lembrava da mãe dele, né? Não vou spoiler muito o que acontece com a mãe do Zuko, mas ela não tá nesse momento com ele, né? Cara, a Azula, que era uma irmã, né? Que eles ali tinham um bom relacionamento, hoje em dia eles vivem se degladiando, né? Tudo que um spoiler do final, né? A Azula se mostra a grande antagonista do Zuko no fim da série, né? Exatamente. E aí ele começa a andar pela casa e acha diversas coisas. Tanto fotos como coisas. Ele até fica segurando como se fosse uma argila onde ele carimbou a mãozinha, sabe? Você vê que é uma mão de uma criança muito nova. E pegando esse objeto, ele vai pra varanda e começa a olhar pra ele. E é nesse momento que a Azula chega e fala pra ele, sabia que você ia estar aqui. Fala que é meio deprimente o fato dele estar lá. Sim. Mas convida ele pra ir pra praia. Sim. Pra realmente espairecer um pouquinho. E é ali na praia que o grande clímax do episódio acontece. Mas antes de a gente falar do clímax do time Zuko, vamos voltar rapidinho pro time Avatar. Pobre do Pobre Aang. doente. Porque eles estão lá curtindo lá, dormindo. E aí chega o que eles chamam de homem combustão, né? E aqui eu quero falar um conceito da série que é muito legal, mas muito legal. Gente, Avatar é uma série genial em todos os aspectos. Que por mais que a gente tenha as 4 dobras do elemento, você tem as variantes dela. Então, por exemplo, uma pessoa que dobra água consegue dobrar gelo, né? Sim. Uma pessoa que dobra terra, se ela for muito habilidosa, ela consegue dobrar metal também, né? Isso é bem legal. E esse homem combustão, porque ele é um dobrador de fogo, só que ele consegue fazer combustão, né? Coisa entrar em combustão, coisas explodirem. E ele chega ali pra descer o sarrafo no time Avatar. E a gente tem uma luta incrível, cara. Extremamente megalomaníaca, extremamente pirotécnica, é fogo pra lá, é água pra cá, né? E ali eles conseguem vencer, né, o Homem Combustão. E é isso, né? Só o alívio ali meio que tenso da série ali pra ter uma luta incrível. E, meu, assistam, vale muito a pena. Exatamente. Sofrimento do Zuko, olhar as coisas antigas, sofrimento do Avatar. Tá todo mundo explodindo, mano. Será que a família dele. Será que o time Avatar vai continuar vivo pro próximo segundo? Não sabemos. Não sabemos. E aí, voltando pra praia, eles começam a conversar. A Mei ainda tá brava com o Zuko. E a Tailin fala que tá com frio. E aí ele fala, eu vou fazer uma fogueira, porque tem muita coisa pra queimar. E aí ele olha pra casa. E é aí que ele queima a grande foto da família, com a mãe, o pai e ele e a irmã. E aí a Tailin, ela fala, tipo, por que você tá fazendo isso? Você tá queimando a foto da sua família. E ele vira e fala assim,
Eu não ligo pra isso. E aí ele começa a ficar pistola. Não ligo pra esse tipo de coisa. E ele fica tão bravo, tá tão incomodado, que ele insulta a Tailin. Fala pra ela que... Aberração de circo. Exatamente, chama ela de uma aberração de circo. E você pensa, nossa, meu Deus do céu, calma, né, Zuko? E aí ela abre o coração. Ela fala que, pra ela entrou no circo porque ela não aguentava viver numa casa onde todo mundo tinha o mesmo rosto dela, que ela não conseguia nem lembrar do nome, que ela era ela tinha igual. 6 irmãs muito parecidas, né? Assim, a série não deixa muito claro se são, tipo... Não, depois mostra. Não, mas, tipo assim, são gêmeos 7? Tipo... Ai, eu não lembro. A série não deixa claro isso. Ou se, tipo assim, são só realmente uma família muito grande, né? E aí a Mei até debocha da Tailin, dizendo que ela é assim, né? Ela precisa ter 10 namorados, que ela nunca teve atenção. E, cara, na hora, eu lembrei do texto de Isaías, até deixei aqui anotado, Isaías 43:1, que vai dizer o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que os criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Sabe, se a Tailin tão somente soubesse que existe um Deus que a chama pelo nome, sabe, independente se ela tem 10 irmãos, se ela tem 6, 15, 20, 30, 1, 2, cara, não importa, sabe? Por mais que hoje nós somos a igreja de Jesus, né, nós somos um corpo, ainda assim nós somos separados por membros, né? Essa é a beleza da vida com Cristo, porque ao mesmo tempo, como ele nos ama em comunidade, ele também nos ama individualmente, né? Ainda Isaías, agora no capítulo 49, vai dizer que o Senhor, no versículo 15, nos tem gravado em suas mãos. Sabe, o Senhor, quando ele olha pra nós, ele não vê a humanidade. Sim. Ele vê o Gerson, ele vê a Heloísa, ele vê a Carla, o João, o Felipe, a Nora, a Eleonor, nossa, só nome gringo, né? Ele vê o José, a Maria, o Fernando, o fulaninho, Beltraninho. Né? Ele nos enxerga como seus filhos amados. Exatamente. E a partir disso, ela comenta, né, que pra ela, então, ser chamada de uma aberração de circo era um elogio. Que ela tava bem com isso, porque ela conseguiu aquilo que ela queria, que ela é feliz na vida que ela tem, né? E aí a Mei, ela já engata no desabafo dela, que vem com uma tirada na Tailin, né? E... Sua vida é triste, Mei? Não, mano. Ela falou assim, porque ela zomba da Tailin, aí a Tailin fala, meu, e você? Tá falando que eu não tive atenção, e você que foi filha única por 15 anos, teve toda a atenção e é desse jeito, não senti nada. E aí ela vira e fala, você acha que eu vou falar que minha vida é triste? Não é. Eu era uma criança rica que tinha tudo que eu queria, contanto que eu ficasse quieta, ninguém não falasse enquanto não falavam comigo. Se eu me mantivesse na linha, eu podia ter as coisas que eu queria. E aí ela fala um backstory que você fica, ei, calma. E a partir daí, ela vai desenrolar. Ela não faz tipo um desabafo chorando mesmo. Ela fala com aquilo como se fosse realmente uma coisa muito normal. E eu acho que muitas pessoas se identificam muito. Cara, eu acho que esse é um episódio que mesmo você não se identifica com um personagem, você acaba identificando com outro. Eu acho que isso que a Mei colocou, muita gente vai identificar, porque é o clássico caso do filho e filha perfeito. Sim. Né? Que realmente, aquela pessoa que não teve uma vida mega sofrida, mas, cara, até que ponto, né? Uma coisa que muitos pais fazem é projetar nos filhos os sonhos que eles não viveram. Né? Então eles querem que os filhos vivam a vida que eles não tiveram. E, cara, colocado dessa forma, até, sabe, nula e até mata os sonhos de Deus para aquele filho. Tem uma coisa que eu vi de um pastor uma vez, vamos trazer isso pro nosso contexto crente, que me marcou muito, que o pastor, ele levantou uma provocação aos pais. Ele falou assim, sabe, pais, qual é o maior assassino de missionários? E na hora a gente já pensa, é o diabo, é um governo autoritário que não permite a pregação do evangelho. Não. O maior assassino de missionários são os pais. Porque, poxa, imagina, né? O filho chega em casa e fala, pai, mãe, então é o seguinte, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero viver da obra. Meu Deus, não. Né? A maioria dos pais quer um filho médico, quer um filho engenheiro, quer um filho advogado. Tanto que a Mei, ela até levanta que os pais dela só fizeram isso com ela, né? Só montaram a filha perfeita, para não atrapalhar na carreira política do pai dela. Exatamente. Então, é o clássico caso dos pais que sacrificam o filho, seja para filho viver a vida que eles querem que vivam, ou que o filho não atrapalhe a vida que eles querem ter. Cara, isso é muito triste, né? Mas sabe, se a Mei soubesse que existe um Deus que nos ensina que é o mais velho que abençoa o mais novo, sabe? Que a unção, ela escorre de cima para baixo, da barba de Arão pro povo. Cara, isso é muito lindo.
Sabe, enquanto existem muitos pais que matam seus filhos para colocar nos filhos a vida deles, cara, a gente tem um Deus que sim colocou a vida dele em nós, mas ele se entregou à morte para isso, né? E não só se entregou à morte, mas a venceu, para que nós tivéssemos vida e vida e abundância em Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Concordo plenamente com você. A partir daí, a gente vê o próximo desabafo, que é o do Zuko. Nosso prota. A Tailin, ela vira e fala: nossa, gente, que clima negativo. Isso vai fazer mal pra pele. E aí o Zuko fala a primeira coisa, que é muito nítida na vida dele. Ele fala que ele não pode se preocupar com esse tipo de coisa, que é adolescente bobo, que é adolescente normal se preocupa com esse tipo de coisa. Mas ele não pode, porque a pele dele tá marcada por uma marca que o pai dele fez. E a grande realidade é que o Zuko não pode ser um adolescente normal. Ele não pode querer fazer o que ele quer, pensar no relacionamento que ele quer, porque ele é o filho do Senhor do Fogo e a partir daí ele tem que suprir as expectativas. Acaba entrando um pouco nisso que o Gerson falou sobre a Mei. E o Zuko, ele entrou nisso, só que sem ser de maneira tão direta. Os pais da Mei, eles, obrigavam: não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo. O Zuko é aquela criança que ele ficou: será que eu posso pisar aqui? Será que eu não posso? Com base no: será que meu pai vai fazer uma cara feia com isso? Será que agora eu vou ser punido porque eu fiz uma coisa que eu não sabia que não podia fazer? Sim, obediência pela violência, né? Exatamente. E é muito curioso que o que isso gera no Zuko é raiva, né? Ele diz isso, né? Eu tô com raiva. A Zola pergunta: do papai? Ele fala: não. De mim? Ele fala que não também. E assim, e ele começa a falar sobre isso justamente porque ele conversa que ele achou que quando ele voltasse pra casa e fosse finalmente aceito pelo pai e ele voltasse até a honra ali, né, de um filho do Senhor do Fogo, tudo ia mudar, que ele ia ficar bem. A gente acompanhou o Zuko por 2 temporadas querendo muito voltar, desnobando o tio dele, deixando coisas de lado porque ele queria voltar pra casa e ouvir do pai dele que ele podia entrar. E ele consegue isso. Só que conseguir isso não traz pra ele aquilo que ele achou que fosse conseguir. E aí ele começa a sentir essa raiva quando a Azula começa a perguntar: exatamente, é de mim? É da gente? É do pai? E no final ele entra numa conclusão, né? Eu tô com raiva de mim. Aí ele explode assim a fogueira. E é muito curioso porque esse é o sentimento que nós temos antes de Cristo, sabe? Parece, e de fato que sempre falta algo. Sabe, a verdade é que nós temos um buraco do nosso coração do tamanho de Deus, cara. É um buraco infinito, que não importa o que a gente coloca nesse buraco. É a aceitação dos pais, a aceitação do cônjuge, é amor, é festa, é rolê, é dinheiro, é mulher, é homem. E não importa o que a gente vai colocando, é engolido por esse buraco negro que só pode ser preenchido com a pessoa gloriosa de Jesus, sabe? E isso é muito doido, porque agora o Zuko, que é o herói da Nação do Fogo, se vê mais miserável, mais infeliz que quando ele perseguiu o Avatar, de quando ele era um exilado, né? E aí a gente chega no desabafo da Azula, e cara... Isso é bem verdade, né? Agora que a gente vê, ele até fala que agora ele é um herói. E ele até fala uma coisa muito importante. Ele fala que tá irritado com ele mesmo porque ele tá confuso. Que ele não sabe nem mais o que é certo e o que é errado. É Paulo, ele, né? Paulo exatamente. Todinho, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse sim. Acabo cometendo. E aí a Azula, vendo isso, na hora que ele fala: não sei, mas o certo e o errado, a Azula fala: pelo amor de Deus, e começa o desabafo dela. O desabafo dela, boa, amor, excelente gancho. E o desabafo da Azula, gente, cara, isso é muito doido, isso é muito doido. Na hora a gente lembra do versículo onde nos é alertado pra gente não permitir que nós fiquemos cauterizados para o evangelho. Sabe, o que significa cauterização? Vamos lá, uma microlinha de biologia de um cara que não entende nada de biologia. Mas cauterizar, pessoal, quando a gente se queima. E é muito curioso que quando a gente tem a pele tá queimada, ela queima nossos nervos, né? A gente perde a sensibilidade. Então dizer que alguém tem a mente cauterizada significa que ela tem a mente insensível. Sim. Porque a Azula, quando ela vai falar sobre o passado dela, ela fala: olha, a minha mãe falava que eu era um monstro, isso dói, mas ela falava com um tom de deboche, mas eu não culpo ela, eu era um monstro mesmo.
Ela tava certa. Ela tava E certa. eu quero ser assim. E Então- ela, tipo, não fala. Ela é a única que parece que não fala com uma Com tristeza. ela... Por mais que a May tenha falado de um jeito assim, básico, Seco. sem chorar, isso, seco, você vê que ela Você vê fala, dor você ainda na percebe fala algo. dela. Mas da Azula, não. Você vê uma aceitação, mas não uma aceitação bonita do Zuko de entender que ele tá mal, que ele tá no caminho errado. E a partir desse episódio que a gente entra meio que na parte final do arco de redenção da personagem, né? Mas a gente vê uma Azula, ela contente com o mal que ela é. Sim. Sabe? A Azula, tanto que quando ela é vencida no final da série, a gente vê que ela só demonstra choro, lágrimas, tristeza e dor quando ela é derrotada. Sim. Sabe? E ainda é um choro muito infantil, sabe? Ela chora, ela grita, ela esperneia como uma criança fazendo birra, né? Não como alguém triste pelo mal que causou, pelas mortes que causou, pela dor e tristeza que causou, sabe? Por ela não importa quantas pessoas ela cause esse tipo de dor. Importa que ela continue dessa forma. E um grande exemplo disso já vem desde o começo do episódio, deixando claro pra gente. É o exemplo do vôlei, que a gente não citou aqui, mas ela jogou vôlei também de uma forma muito absurda. Ela deu chutes tremendos a ponto dela queimar a rede de vôlei. Sabe? Então, assim, pra ela, não importa quantas pessoas ela vai pisar, quantas coisas ela vai fazer. Importa que ela vença, que ela ganhe, que os outros percam e percam feio pra ela. Exatamente. E falando em perca, o episódio termina com eles, né, meio que tendo esse momento reflexivo. Então eles voltam pra festa daquele Mauricinho e destroem a casa dele. Né? Porque a casa deles, os pais não sabiam que ele tava dando aquela festa. E aí o episódio termina com todos eles se abraçando e chamas atrás da casa destruída. Exatamente. Eu acho que uma reflexão final que cabe aqui é dar um gostinho pra vocês que estão nos assistindo. E o mega spoiler, mas como eu falei, se for ficando história, é pra ter spoiler mesmo. De um dos fins do Zuko, né? O Zuko está muito bem, graças a Deus, ele tem o arco de redenção dele. Graças a Deus, Graças o personagem se deu bem. Graças a Deus. Aleluia. Que olha bem, diz, tem um cara que merece ser feliz é o Zuko, tá? O Gerson aqui demonstrou as pessoas que oram pelo personagem no livro. Senhor, cuida do final desse livro, Senhor. Toca, Senhor. E a gente vê ali que o Zuko, ele reencontra o tio Iroh, que ele tinha traído. E quando ele encontra o tio dele, tá de costas, o Zuko, ele se abaixa, ele se curva, ele começa a implorar o perdão do tio. E o tio vira e dá um abraço nele. E aí o Zuko, ele faz a pergunta que todos nós carregamos o Espírito Santo perguntamos pra Deus. Alguns perguntam tristes, alguns perguntam alegres pra Deus, alguns perguntam até com um tomzinho de raiva de Deus. Tipo, meu, como pode? Mas todos perguntam isso pra Deus em algum momento. Como você pode me perdoar tão facilmente? E isso fere, isso rasga as nossas defesas e rasga o nosso coração. Que Deus é esse que nos ama tanto? A resposta do Iroh não podia ser uma resposta mais crente. É verdade. Ele diz, jamais fiquei furioso com você. Nós temos um Deus que a ira dele foi afastada pela pessoa gloriosa de Cristo. E quando nós colocamos fé nesse Senhor, nesse Salvador, a ira é afastada de nós. E nós temos livre acesso a Deus. E aí o Iroh, ele conclui dizendo que ele temeu que o Zuko se perdesse. E assim a gente termina. Acho que esse episódio... Tô impactada pensando no Iroh. Ele é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que é muito por isso que você falou no começo. Ele tem muito esse papel de Espírito Santo na vida do Zuko. Então ele é recheado dessas frases. Ele encontra Toph, ele conversa dessa forma com ela também. Não no sentido de perdoar, mas ele dá dicas. Aí eu vou deixar pra vocês assistirem a série. Mas ele faz realmente isso. E acho que essa frase define muito aquilo que é o arco do Zuko. Porque o pai dele, mesmo fazendo todas essas coisas, não o perdoou. Mesmo ele fazendo tudo isso. Ele não teve um nível de aceitação do pai que ele teve do tio. E ele, assim, colocando, causou muito mais mal pro tio. Final, deixou ele perdoou de lado. O pai e o pai não aceita o perdão dele, né? Exatamente. Isso é muito doido. Você vê realmente a mudança do Zuko. Que começou aqui com ele deixando claro que a raiva que ele sentia era dele mesmo. Dessa confusão que ele vinha tendo. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui.
Espero que esse episódio tenha edificado vocês, o mesmo que edificou a gente através desse bate-papo. E é isso, pessoal. Que a graça do Senhor acompanhe vocês e... É isso. é Beijo. isso. Tchau. Tchau.